bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje com mais um convidado super especial, o Dr. Rodolfo Justo. Olá, tudo bem? Ele veio contar pra gente um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o que mais interessa a gente, né? Todos os aspectos da saúde da mulher. E ele tá sozinho hoje, gente, porque nós estamos em 3 mulheres. Vai ser 3 contra 1. 3 contra 1. Vai ser um pouquinho injusto, mas vamos representar todas vocês e ele que lute, né? Bom, doutor, vamos lá. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente, para quem não entende talvez tanto dessa abordagem integrativa, o que a gente oferece de diferente de quando a gente pensa nessa visão do todo, do macro? Como que o cuidado se torna mais completo, por vezes, e mais direcionado? O que você sente na sua prática clínica sobre isso? Olá, prazer, sou Rodolfo Justo. Minha formação foi feita pela PUC de Campinas, aqui no estado de São Paulo. Fiz nutrologia pelo Einstein e endocrinologia pelo IBCMed, Instituto de São Paulo também. E eu vi uma necessidade da gente abordar a medicina de uma maneira um pouco mais completa, do jeito não segmentado. Né? É interessante que até há pouco tempo essa abordagem mais holística do ser humano era muito criticada, né? Como charlatanismo e tudo mais. E apenas os especialistas que detinham o poder. E é engraçado que da mesma maneira que tinha essa questão mais não democrática, isso transbordava também para dentro do consultório. Mas como assim? Na questão de uma relação médico-paciente vertical. E o que a gente busca hoje com essa abordagem mais holística, mais integral, é a gente sempre estar compartilhando com o paciente as decisões de uma forma um pouco mais participativa, explicando que as doenças elas não são segmentadas, ou seja, se você tem uma pressão alta, né, não é só uma questão vascular, não é uma questão só do coração. Será que não tem uma obesidade que está justificando essa pressão, essa alta demanda do coração que repercute no vaso? E é isso que a gente busca nesse setor integrativo, é interligar, buscar a causa raiz e não apenas medicar a consequência. Porque às vezes você vai medicar a pressão alta com um remédio antihipertensivo, mas a causa base ela continua ali. E se não tratada de maneira correta, isso vai consequentemente ou naturalmente piorando ao longo dos anos. A outras. Isso, e talvez quando você for notar a repercussão do que é mais importante ali, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, que pode ser decorrente de uma pressão alta que começou há 20 anos atrás, já é tarde. Então é uma medicina mais proativa, investigativa e não reativa. E isso transborda da maneira que a gente consegue ter uma participação do paciente trazendo mais consciência. Porque eu falo que paciente bom é aquele que não espera o médico ditar. Não espera o médico falar e ele fala amém. Mas ele questiona, ele pergunta, ele tenta entender o que está acontecendo para que ele tenha um nível de consciência e consiga se proteger e ter um pouquinho mais de noção do que está passando dentro do corpo dele. E até mesmo essa questão preventiva, né, por vezes, que a gente vai vendo as coisas quanto menores elas estão para depois evitar os quadros aumentarem, né? A medicina acho que a medicina moderna, ela está nesse caráter mais preventivo. Vamos se antecipar antes que as coisas aconteçam. Então, por isso que eu gosto, não que a abordagem especializada do especialista, do cardiologista, do angiologista, enfim, não seja importante, muito pelo contrário, elas se complementam. Sim. Mas não dá pra gente, uma não exclui a outra. Sim. Acho que se a gente conseguir trabalhar em sinergia, quem ganha é o paciente. Com certeza. Há um tempo atrás, nós trazíamos isso com o médico de clínica geral, né? Só que o clínico, ele trata as doenças, não é isso? Isso. Ele não traz esse olhar do cuidar antes. Isso. E aquilo que você disse agora há pouco, doutor Rodolfo, é subjetivo, mas ele é muito importante, porque quando o paciente, ele antevém uma busca por um médico, é ele que sente. Será que essa mudancinha que está acontecendo no meu corpo é real? O que eu posso fazer? O que isso vai ocasionar lá no futuro?
Então, essa busca é muito interessante, eu vejo muito assim pertinente. Por quê? Porque é a longevidade que está em risco. Sim. E o que eu venho notando também é a participação masculina dentro desse novo ambiente preventivo. Porque normalmente, tradicionalmente, quem que busca o médico é a mulher. Tanto é que né? nós vivemos mais, né? Isso. Pela estatística, somos nós que vivemos mais. Não dá para negar. Mas existe uma das causas dessa maior longevidade feminina é porque ela está sempre ali no ginecologista todo ano, coisa que o homem só vai buscar algum médico se ele sentir alguma coisa. Se caso tiver extremo, né? E de repente o homem está lá com uma pressão alta mesmo e não está sentindo nada. E ele não vai nem aferir a pressão. Só que, de repente, no momento que ele sente uma dor na nuca, agora foi, mas quanto tempo será que não tem alguma coisa acontecendo ali que ele está passando desapercebido? Fora o comportamento de risco masculino, que é muito maior do que o feminino, ou seja, exposição ao álcool, exposição ao carro, o homem é mais exposto, por isso também justifica essa menor expectativa de vida, né? Perfeito. Mas pensando nas mulheres que vivem mais, a gente vai contra uma outra estatística que realmente parece que metabolicamente, todos os aspectos, é uma batalha para a gente ter saúde, para a gente ter realmente resultados por vezes. Então, acho que o que a gente sente que influencia mais nisso hoje, doutor? Tem a parte hormonal, tem a questão da resistência à insulina, tem a síndrome metabólica, várias questões que a mulher enfrenta ao longo da vida dela, por diversas fases e potências, Sim. mas que influenciam de fato a saúde dela. Né? O que você tem visto mais no consultório? Falar do corpo feminino é um pouquinho mais complicado, porque a mulher passa por diferentes momentos ao longo da vida, principalmente na questão hormonal. Né? Você vai ter lá a menarca, que é a primeira menstruação, depois tem o desenvolvimento dos caracteres secundários, aí tem a gestação, depois tem a perimenopausa, lá, e o climatério, a menopausa propriamente dita, que são momentos pontuais da mulher que ocorre uma bagunça hormonal diferente do homem. Né? O homem ele é um pouco mais linear, né? Ele cresce, amadurece, procria e está ali. Né? E continua. Teoricamente, se a gente for pensar fisiologicamente, né? O nosso DNA ele foi constituído para um tempo de vida de 35 anos, não mais que isso. Né? Mas com a evolução da sociedade, a gente vem alongando o tempo de vida do ser humano e nesse aumento de tempo de vida é que a gente começa a perceber mais as doenças. E então, assim, na mulher, quando eu penso, principalmente no contexto atual, né, que a gente tem uma pandemia da obesidade, eu tenho alguns fatores complicadores que vão gerar uma maior demanda do corpo da mulher, principalmente na questão inflamatória. E quando você fala em questões inflamatórias, tem uma frase que todo mundo fala e muito pouca gente entende. É a tal da inflamação crônica de baixo grau que o tecido de gordura promove. Mas o que é uma inflamação crônica, uma inflamação de baixo grau? Eu costumo falar que é uma inflamação que é como se fosse uma ferrugem. Você vê um portão pintado, branco, você passa por ele, e para você está tudo bem. Só que por dentro está acontecendo processos ali que estão corroendo de dentro para fora. E em um dia, de repente, você vai ver que aquele portão lá no chão. Mas você fala, ué, mas não tinha nada? Não, tinha. Só era subclínico, ou seja, você não conseguia perceber. Estava debaixo daquela pinturazinha. Isso, né? Aquele incêndiozinho que fica ali, que não gera fumaça. E é nesse ponto que a gente tem que atacar, principalmente porque as mulheres, setorizando um pouquinho no processo de obesidade, dificilmente elas vão ter uma queixa. Né? Elas vão ter, às vezes, um cansaço, alguma coisa muito inespecífica. Mas se eu pensar na parte do metabolismo, eu vou ter uma demanda do pâncreas, que é responsável pelo controle da glicose no sangue, muito elevada. E às vezes ela vai lá, faz um exame de sangue, vê que o açúcar no sangue está normal, e o médico fala, tá tudo bem, pode voltar daqui a 1 ano. Só que será que alguém percebeu, ou alguém foi atrás de saber se o corpo estava sendo demandado
para controlar aquilo, mas uma imagem que eu gosto de trazer no consultório, que acho que fica muito palpável. Na época do Covid, as pessoas falavam assim, a orientação era qual? Vá ao hospital somente se a saturação estiver abaixo de 94%. E aí, um monte de velhinho, um monte de idoso, foi lá nas farmácias, comprou o tal do saturímetro. E ficava lá em casa, medindo o tempo todo. Enquanto não chegasse 94, 95, eles não faziam nada. Só que ninguém explicou para eles que existe uma coisa que chama frequência respiratória. E se você aumenta a frequência respiratória, você consegue compensar esse comprometimento de oxigenação que estava tendo ali. Ou seja, esperou-se chegar no limite para procurar uma ajuda médica. E é isso que acontece na medicina total da mesma maneira. Ou seja, você só vai procurar um médico, só vai intervir se tem uma alteração do açúcar no sangue. Mas se houve alteração do açúcar no sangue, quer dizer que o corpo já estava sendo demandado há muito tempo. E às vezes coisas sutis, né? Por exemplo, hoje está 5,7 aplicado, mas aí era 4,8, na próxima deu 5,1, na próxima 5,1. E ninguém percebe que isso está aumentando. E daria para agir muito antes de perder outros exames que poderiam ter sido feitos também. Sim. Tá? Um básico, a insulina, por exemplo, não é medido, porque o convencional... Nem solicitado, porque o convencional, os exames convencionais não contemplam. Na grande maioria dos profissionais. Por isso a gente nós da Integrativa somos conhecidos por pedir 1 quilo de exame. E dizem que eles são desnecessários. Eu não acredito muito, não. Porque um casa com o outro. Sim. Quando você vai ver, você vai analisando os resultados dos exames, que não é somente pela faixa de referência ali, certo? Já é uma coisa diferente que a Integrativa faz, né? Isso. E aí você vai... Por que isso aqui está... Por que esse resultado está dando isso? Tá? Talvez ali está dentro da faixa de referência, mas você casando, olhando ele com o outro, você já te acende uma luzinha ali, só aqui pode estar já tendo aquela ferrugemzinha. Vai sendo mais percebida. Isso. Doutor Rodolfo, ainda dentro da obesidade, né, eu acho que você acabou de falar, fala um pouquinho sobre a resistência insulínica, né? É isso que a gente chama da resistência insulínica. E nós, mulheres, a gente sente, assim, uma dificuldade muito maior nessa perca de peso do que o homem. Então, por exemplo, o Edil, meu marido, para de tomar cerveja, ele já emagrece. Fica sem jantar um dia. Fica sem jantar um dia. Por Deus. E a gente tem muito mais dificuldade, né? Fala um pouquinho sobre isso, quais são esses fatores, é hormonal mesmo, principalmente a mulher na menopausa, né? Então fala um pouquinho pra gente sobre isso. É importante a gente entender que o corpo feminino, ele é diferente do corpo masculino, principalmente no aspecto da composição corporal. O homem tem muito mais massa muscular do que a mulher. E isso faz naturalmente que a queima de energia masculina seja muito maior. No final das contas, o que importa no processo de emagrecimento? É você fazer o tal do déficit calórico. Mas a gente não pode reduzir isso de uma forma tão simplista. Porque eu posso fazer esse déficit calórico, ou seja, essa diferença de entrada e de gasto de energia, aumentando a atividade física ou aumentando a massa muscular. E um grande problema que eu já vou trazer aqui junto, que eu tendo visto hoje no consultório, é o que? A mulher que vai em busca de emagrecimento, e aí seja ela com 20, 30, 40, 50 anos, com as tais das canetinhas. Acho que é o que você mais tem visto, né? Totalmente. Ficou fácil agora, né? Agora ficou fácil. Mas eu falo assim... Então, eu falo que é a primeira onda. A primeira onda, as pessoas vão ter muito sucesso. Elas vão emagrecer. Só que emagrecer, às vezes, não com qualidade. O que é emagrecer com qualidade? É preservar a tal da massa muscular. Porque se eu preservo a massa muscular, eu preservo o meu gasto de energia. E isso faz com que no longo prazo eu tenha maior dificuldade de engordar, haja vista que é a massa muscular que faz a tal da queima. Então, e as mulheres têm essa questão do quê? O que importa é o peso. Mas será que de fato é a balança? Para convencer a mulher que a balança é o menor dos problemas,
é um sacrifício. É que Ah, foi mas toda é difícil mesmo. uma tradição, né? Uma coisa que foi repetida ao longo dos anos. Desde pequenininha tem que pesar, enfim. Tem que É caber difícil naquela roupa, desmistificar, exatamente. né? A roupa tem que cair bem. Então, É um processo. é um processo, só que aí muitos profissionais, inclusive, se valem dessa cultura e vão entregar um resultado no peso, mas que não necessariamente é um resultado na saúde. Eu nunca esqueço de uma paciente que falou que ela foi naquele centro de emagrecimento que existia, Sim. sabe? Existe ainda, né? E ela queria perder 5 quilos. Ela perdeu 5 quilos, mas a calça não servia do mesmo jeito. Porque ela perdeu 5 quilos de massa muscular. Então, é esse trabalho de convencimento, de um emagrecimento consciente que é difícil. Porque a mulher, principalmente, ela consegue emagrecer 5 quilos e aumentar o percentual de gordura. Porque ela perdeu massa magra. Então, eu prefiro que a minha paciente ela perca 2 quilos de gordura, que dá 2 quilos e pouquinho na balança, do que 5. E 50% desse peso for músculo. Com certeza. E é aí que, fazendo esse trabalho consciente, é que eu vou quebrando o paradigma de que quando você vai tratar, ou você vai emagrecer, você vai tratar a obesidade, sempre alguém vai falar para você assim, você está usando remédio? Você vai ver. Quando você parar, você vai engordar o dobro. E eu oriento minhas pacientes a falarem assim, e vou engordar pior. Porque quando você emagrece, naturalmente você perde um pouco de massa muscular. Mas quando você engorda, é só gordura. Então, a composição corporal ela vai piorar se você engordar de novo. Então, eu preciso o quê? Que a minha paciente emagreça. E se mantenha magra. Né? E isso vai fazer o quê? Isso eu consigo como? Preservando ou inclusive aumentando massa muscular. Por isso que na pergunta, musculação ou aeróbico? Se eu posso escolher um dos dois, eu vou buscar o quê? A musculação. Mas aí elas falam assim, mas isso não vai, eu nem subo na academia. Mas quando você faz musculação, você está agindo como um investidor. Por quê? No primeiro momento, eu vou lá e faço musculação. Gastei energia. Talvez não tanta quanto no aeróbico, mas gastei. Quando eu vou dormir, o reparo da fibra muscular é o segundo momento que eu estou gastando energia. Após o reparo, eu aumento a massa muscular. Isso é o terceiro momento. E essa energia do terceiro momento ela vai perdurar comigo. Enquanto que se eu vou fazer uma corrida, vou pedalar a bicicleta, eu só vou gastar energia naquele momento. E ainda corro o risco de queimar a minha massa muscular. E é normal. Você gosta de fazer musculação, Eunice? Ah, é difícil responder essa pergunta. Mais ou menos. Eu falo que assim... Mais na marra. Enquanto a gente não entender de fato e ser convencido ou convencida da importância da musculação, você... acho que eu fiquei vermelho com essa pergunta, hein? Desculpem. Você continua indo achando que você vai fazer o quê? Puxa ferro, puxa peso. E ninguém é burro de carga para puxar peso. Sim. A gente tem que entender da importância que qual é o papel do músculo na nossa vida. A gente sabe que o IMC, ele é um preditor, ou ele é uma orientação, de forma grosseira, Sim. Como que é? Balizador. Ixi, desculpa, gente. Balizador Isso. da questão do peso numa sociedade, ou seja, é um screening. Agora, qual que é o screening de longevidade de um país? Ou qual é o screening que a fisioterapeuta utiliza dentro do hospital para você entender se aquele paciente que está ali acamado há algum tempo está indo bem ou não? É a circunferência da batata da perna. Mas o que isso tem a ver? De acordo com a circunferência da panturrilha, é que você consegue inferir o tempo de vida daquela sociedade. Óbvio, né, com algumas diferenças da mesma maneira que o IMC, mas é um preditor de saúde. Então, hoje é inegável que quanto mais músculo eu tenho, mais longevo eu sou. E te dou um segundo motivo, Eunice. Vou tentar convencer ela de fazer musculação. Meu Deus, vou ter que... Fita métrica agora vai estar na minha... Ele tá querendo virar o jogo, a gente quer colocar ele na parede. Pois é, não, tô colocando eu. Gente, eu faço. Não tanto assim, mas eu faço, tá? Eu tenho Trena.
na bolsa. Agora eu vou ter que andar com uma fita métrica para medir a panturrilha, mas eu vou fazer isso. Outra coisa, porque o tecido de gordura, da mesma maneira que o tecido do músculo, eles não são apenas de preenchimento ou de sustentação. Eles são tecidos hormonais. Da mesma maneira que o tecido de gordura promove uma tempestade inflamatória que compromete o vaso, compromete os órgãos, compromete a questão da sensibilidade à insulina, o músculo vem na contramão produzindo hormônios que são anti-inflamatórios. Então, haja vista que se você tem medo de ter Alzheimer, por exemplo, musculação é um bom remédio. Haja vista que os hormônios produzidos pelo músculo vão atuar ali na parte cerebral, executando um papel neuroprotetor, lutando fisiologicamente com toda aquela tempestade de substâncias pró-inflamatórias que o tecido de gordura, que o estresse promovem ali. Então, quer ser longeva, né? Faça musculação. E aí você começa a virar um pouquinho o jogo e entende que não é só puxar peso, mas sim você predizer qual que vai ser o seu futuro. Adorei, doutor Rodolfo, porque eu também confesso que não sou apaixonada pela musculação, mas quando a gente começa a pensar desse lado, virar essa chavinha, não estou fazendo força, não, eu estou investindo na minha saúde. Você tem uma frase que você fala do músculo. Músculo é patrimônio. Músculo é patrimônio, exatamente. E eu estou fazendo um investimento na minha saúde. Vamos ver. Então eu acho assim que dentro você deixou muito bem claro a importância dentro do processo do emagrecimento, esse controle da inflamação, da atividade física, principalmente a musculação, da importância muscular. Qual é o outro? Me fala um pouquinho, que eu sei que tem um papel muito importante, o intestino. Qual o papel do intestino também em todo esse processo? Outra visão moderna que vem sendo construída por muitos estudos é a questão do intestino. Ele, acredito que em 10 anos ele vai ser o protagonista de tudo. Porque até há pouco tempo a gente falava o quê? Eixo intestino-cérebro. Mas hoje a gente sabe que tem eixo intestino-músculo, eixo intestino-pele, ou seja, o que acontece no intestino repercute no corpo todo. E a gente tem uma frase que as pessoas falam, né? Você é o que você come. Está errada. Não é. Você é o que as bactérias que tem dentro do seu intestino fazem com aquilo que você ingeriu. Ou seja, mais uma coisa que é importante, a gente tem que cuidar do ambiente intestinal. Porque ali dentro, quem está ali é que vai ditar o que vai acontecer com você. Eu costumo dizer que ali dentro tem duas grandes famílias, dois grandes filos de bactérias, né? Que uma é responsável por ajudar na absorção de nutrientes, ajudar na absorção de energia, e a outra que ajuda a queimar essa energia, ou seja, faz a tal da beta-oxidação. Se eu tenho um desbalanço dessas duas famílias de bactérias, esses dois filos, na verdade, de bactérias, eu vou poder ter uma maior facilidade para ganhar peso, por exemplo, né? Ou eu vou ter facilidades para ter algumas doenças que são oriundas de processos inflamatórios que aconteceram pela entrada de substâncias, corpos estranhos que foram absorvidos de maneira errada, porque o tubo intestinal estava despreparado, estava bagunçado, e isso gera uma resposta do corpo contra esses tais corpos estranhos. Então, às vezes, uma rinite, uma sinusite de repetição, né? Da mesma maneira, eu faço um paralelo com uma infecção do trato urinário na mulher, que pode ser causado por conta de um desbalanço da microbiota vaginal ali, né, acontece. Então não tem como a gente ver o intestino apenas assim, como que estão as suas fezes, qual é a frequência, isso basta, não. Tanto é que hoje a gente sabe que tem vários exames ali que vão estudar bactérias por bactérias, fungos, arqueias, enfim, para poder entender como que está aquele ambiente, se aquilo favorece ou não um processo de emagrecimento, uma construção muscular, ou por que você tem tanta rosácea, ou algumas dermatites ali, que estão diretamente relacionadas com esse desbalanço intestinal.
Não diferente seria a questão da obesidade, e vou além. Tem também a questão do tal do estroboloma, que é um palavrão, mas quer dizer o quê? Que você tem um comprometimento da absorção ou não do estrogênio que vem eliminado pela bile, e se você não está preparado ali, se a mulher não está preparada ali para absorver, isso vai sendo perdido, e você pode inclusive ter até uma menopausa precoce por conta desse desbalanço, desse desequilíbrio. Então, a questão do eixo intestino alguma coisa, você já vê na construção do termo. Não é cérebro-intestino, é intestino-cérebro, porque a maioria das fibras nervosas sai da onde? Do intestino. 80% da serotonina que nós produzimos, 50% da dopamina que nós produzimos, que são os neurohormônios, intestino. Ou seja, não é à toa que o termo enfesada não quer dizer uma pessoa brava, porque não, enfesada vem de cheio de fezes. Isso repercute, inclusive, no humor da pessoa. Então, o olhar para o intestino, e olha mais uma vez, como o olhar integral, ele não tem como você se furtar. Porque uma coisa que acontece lá na questão reprodutiva, na questão hormonal, está relacionada com o intestino, por exemplo. É muito interessante esse olhar, né? Porque nós temos uma população aqui dentro. Como que está essa cidade aqui? Como que cada bairro está se comportando? É mais ou menos isso, gente. E é importante a gente falar como cada bairro se comporta, como que está o asfalto do bairro, então... e não só a relação das pessoas. Sim. Né? Porque às vezes as pessoas só querem o quê? Querem um probiótico. Me dá o quê? Mas o que é um probiótico? Né? Será que não é importante você usar um pré-biótico antes? Né? E o que é um pós-biótico? Às vezes as pessoas vão na farmácia e querem um probiótico, mas sem saber muito bem o que é. E eu falo, não adianta você jogar semente em terreno ruim. Ou seja, é importante que primeiramente nós preparemos esse terreno, ou seja, o asfalto ali daquele ambiente intestinal tem que estar bom para você colocar a população ali dentro, para que essa população produza substâncias que vão te ajudar no intercurso da vida. Então, acho que essa analogia contempla muito o que é um pré-biótico, um probiótico, o pós-biótico, como a gente já falou agora aqui, a serotonina é um pós-biótico, né, que é um produto entendeu? Então, o olhar integral dentro do intestino também é uma coisa que é importante na saúde hormonal, muscular, cerebral e por aí vai, né? Se fala muito, né, que é o segundo cérebro. Eu acho que é o primeiro, hein? Eu ia falar. Perdendo a vez. Ele já ganhou a vez de primeiro, porque Sim. ele coordena tudo, né? Sim. Antigamente se falava assim, sua pele está assim, porque o intestino não está funcionando. E tinha só essa questão do funcionar, ir ao banheiro Sim. todos os dias. A gente entende hoje que é muito, mas muito mais. Para além. Aos 10 anos para cá, que vem tendo esse aprofundamento dentro dos estudos, né? Mais ou menos, tá? Não é uma coisa que, teoricamente, seja esse tempo de anos. Mas eu acho que a evolução, como você disse agora há pouco, desse conhecimento maior, trazendo tudo em volta, Sim. porque o quanto que a gente tem que cuidar direitinho do nosso intestino, dos nossos intestinos. Sim. Mas vamos lá. Bom, você falou da obesidade, de todo esse comprometimento, da questão da saúde feminina, do intestino, dos nossos intestinos. Fala uma coisa para a gente, doutor Rodolfo, que caiu, né, na popularidade, o tal do lipedema. E aí? O que você fala? Quais são as definições realmente do lipedema? Quais são as características? Quais são os diagnósticos mais assertivos para que realmente... Porque tem muita confusão em cima disso. Às vezes a paciente não sabe nem quem que procura. Não sabe nem onde procurar, como, né? E tem aquela dor. Bom, você vai falar dos sintomas aí. Quais são, o que acontece na mulher? A gente sabe que está muito ligado a essa questão hormonal também, a própria obesidade, mas tem mulheres que são, entre aspas, magrinhas, e tem. O que
está envolto a tudo isso? Tem solução? Ó, você fala que tem. O lipedema, ele aparentemente é uma doença nova, mas não é. Não. Né? É apenas, tá na alta, né, como várias coisas da medicina, elas ficam na alta, daqui a pouco vão embora, mas o importante é sempre a gente ter critério e tratar as coisas de forma séria. O lipedema ele é uma doença, assim como a obesidade, uma doença crônica. Ou seja, é uma doença que não tem cura, não tem. Mas ela tem o quê? Manejo, tem controle, tem remissão. É importante a gente entender que uma pode estar dentro da outra, mas elas não são iguais. Ou seja, uma paciente pode ser obesa e pode ter lipedema. Mas não necessariamente toda paciente obesa tem lipedema. Primeira coisa que é importante a gente entender que um dos principais pontos do lipedema que a gente tem que ficar atento, ou seja, a sua pergunta, será que eu tenho lipedema? Minhas pernas são maiores e não tem definição. Você tem dor? Um dos principais pontos do lipedema é a sensibilidade, a dor. Você percebe manchas roxas de maneira totalmente aleatória, que você vê uma mancha e fala assim, ué, mas nem sei se eu bati ou não lembro. Né? É um outro ponto que a gente tem que avaliar. Terceiro, você às vezes tentou fazer um regime, uma dieta e vê que nada acontece. O lipedema ele é resistente a dietas restritivas. Ou seja, porque ele não responde a gordura ali do lipedema, que é um acúmulo de gordura sim, de uma maneira totalmente desorganizada, não responde da mesma maneira que uma gordura subcutânea, uma gordura abdominal, uma gordura do tronco, né? E outra coisa, você vai perceber que o lipedema, ele tem uma predileção, primeiro, por mulheres, não que homens não tenham, mas é muito menor, né, a incidência. E sempre poupa as mãos e os pés. Diferente do linfedema, por exemplo, né? Porque aí também é uma coisa que confunde. Lipedema, linfedema, obesidade. O linfedema, ele pega tudo. Ou seja, você tem um acúmulo, um aumento do volume do tronco e da parte distal, ou seja, das mãos ou dos pés. O lipedema não. Como ele é uma doença do tecido de gordura, nós temos muito pouca gordura na mão ou no pé. Então, você vê uma parada, né, ali, até o punho, até o tornozelo. Aparece, né? Tem a marquinha, inclusive. Ela dobra, né? Isso, né? O pessoal até fala que tem um sinal que chama sinal de Stimmer, que diferente do linfedema que pega tudo, você consegue pegar a pele do dorso do pé de maneira tranquila no lipedema. Enquanto que no linfedema, no inchaço total, não, fica tudo gordinho, fica tudo com um aumento de volume. E o lipedema, ele está relacionado com o crescimento desorganizado do tecido de gordura, e esse crescimento desorganizado do tecido de gordura vai gerar um ambiente tóxico, primeiro, por conta de uma tempestade de substâncias que vão inflamar o local. Segundo, esse crescimento desordenado gera hipóxia, ou seja, gera um comprometimento da circulação ali. E isso vai fazer o quê? O que a gente chama de microangiopatia, ou seja, você tem uma fragilidade dos vasos sanguíneos. E aí eu já explico o porquê dos pontos de hematoma. Né? Você tem uma fragilidade capilar que de repente aparece, estoura um vasinho, aparece ali na sua pele. E agora a gente tem visto muito que o Mondiaro, né, a tirzepatida, não pode falar o nome comercial, mas ele aparece como uma possível solução no manejo do lipedema. Por quê? Como ele promove um ambiente anti-inflamado, desinflamado, na verdade, ele vai ajudar nessa circulação. Ele promove, além de tudo, como ele tem uma das partes ali, um dos hormônios, o tecido de gordura que está ali no lipedema, ele responde, então ele começa, é como se fosse
falar assim, ele começa a nutrir aquele tecido de gordura que está doente, que está necrosando, e começa a dar um pouco mais de vida, facilitando a circulação, porque o corpo ele é muito esperto. Ele acha um caminho. Ele se adapta e ele busca sobreviver. Se eu tenho uma restrição de nutrientes, principalmente por conta da alta demanda ali, porque o tecido de gordura se proliferou de forma rápida, ele vai buscar o quê? Resistir à perda. E isso consequentemente, vai gerar uma dificuldade da eliminação desse tecido, dessa gordura ali. Só que, ao mesmo tempo, na dificuldade da eliminação da gordura, eu vou produzindo processos fibróticos. Por quê? Porque existe todo um processo inflamatório ali dentro. Se eu não gero uma circulação mais natural, ou se eu não promovo um ambiente desinflamado, a tendência é que cada vez mais isso piore. Eu preciso que o meu corpo entenda que ali não vai faltar aporte nutricional, que não vai faltar circulação. E olha que coisa interessante, quem nutre o tecido de gordura que está ali aprisionado é a linfa, é o líquido que vai se represando. Ou seja, você entra num ciclo vicioso que, se você não fizer nada que vá promover uma desinflamação, aquilo só vai piorar. E a mulher, quando chega no consultório, ela fala: doutor, eu emagreço o tronco, eu emagreço o pescoço, mas o meu quadril não emagrece, e eu já fiz de tudo, e estou fazendo musculação, e vou correr. Não, calma. Porque, além de tudo, a gente tem que ter noção, a gente tem que saber quais exercícios buscar fazer para ajudar no manejo do lipedema, porque exercícios Isso faz parte também do tratamento. Faz também. Porque exercícios de alto impacto, eles vão piorar. Musculação, nesse momento, de maneira agressiva, vai piorar. Se o lipedema é um tecido inflamado, se eu vou gerar mais inflamação ali, eu pioro o terreno. Então, quais exercícios seriam, então, interessantes? Pilates, uma caminhada mais vigorosa, uma hidroginástica, os aquáticos, né, que tem menos impacto, mas, de novo, nada é regra. Tudo deve ser o quê? Individualizado. Não que quem tenha não possa fazer musculação, não é isso. Mas, da mesma maneira, a gente tem que ter o quê? O cuidado de entender qual o grau do seu lipedema, né? Porque existe uma escala de gravidade para que a gente possa manejar de forma mais adequada possível. E quando você fala de forma individualizada, vou puxar um gancho, então, para nós da farmácia magistral. Qual que é a importância da farmácia magistral no cuidado dessa paciente com lipedema? O que você tira daí para a gente? Eu acho assim, a farmácia magistral, ela caminha junto com a medicina, né? Porque, da mesma maneira que a gente vem pautando desde o início do programa aqui, que a abordagem ela é holística, né? A farmácia ela ajuda a organizar o terreno metabólico, né? Diversos ativos vão ajudar a promover uma diminuição do processo inflamatório crônico. Ativos vão ajudar a organização intestinal, né? Mas assim, o que as pessoas elas erram muito é esperar que a farmácia magistral ela atue da mesma maneira que a farmácia alopática, de uma maneira assim, como? Estou com dor de cabeça, você vai lá, toma dipirona e isso vai resolver sua dor de cabeça. A suplementação, ela não funciona dessa maneira. Eu falo que assim, é uma via ingrata, no sentido que você demanda um tempo para você ver o resultado. Você tem que ser investidor consciente, porque você demanda um tempo para poder ver o resultado. Só que, da mesma maneira, se você para, você perde muito rápido. Ou seja, a suplementação não é por 30 dias, não é por 60. Você pode mudar a suplementação, os ativos, mas que eles têm que te acompanhar no longo da vida, isso sem dúvida. Eu acho que aí vocês podem me ajudar a falar um pouquinho melhor, né? E o profissional, ele conhecendo os ativos, os insumos de uma forma geral,
E o caso daquele paciente, ele faz individualização tanto de ativos quanto de doses. Sim. Tá? E o quanto que aquele paciente, e alternando também, né? Durante todo um processo de cuidado, o que esse paciente precisa nesse momento? Qual é a dose que ele precisa agora? E talvez daqui 1 mês, 2, ele já esteja precisando de outros para complementar todo esse cuidado que o profissional médico, Sim. ou farmacêutico, ou seja, de outro, ou um nutricionista, enfim, ele está cuidando de você. Então, essa individualização, essa personalização de cada um se dá importante. E muito dos insumos você só encontra na farmácia magistral. Sim. Tá certo? E com a dose específica. É isso? Com certeza. Então tá bom. E eu gosto muito, Dr. Rodolfo, de fazer essa analogia quando você falou de preparar o terreno Sim. biológico. A suplementação, ela vem como, eu falo sempre, eu gosto, trato muito de pele, eu falo de comidinha, né? Então, Sim. os nutrientes, ele é como se fosse, ele é um substrato, ele é um ingrediente essencial para fazer com que o seu corpo trabalhe na sua melhor performance, né? É sobre isso. E acho que a farmácia magistral vem ganhando mais campo atualmente, porque as pessoas estão sentindo na pele como que a falta de nutriente repercute de fato na saúde. O processo de emagrecimento com as canetinhas de maneira totalmente despreparada está gerando o que na mulherada? Perda de cabelo, pele ruim, unha quebradiça, cansaço, falta de energia, às vezes até uma anedonia, que é quase uma depressão, porque você tem uma restrição tão grande energética e de nutriente que o corpo ele sente. E o corpo ele vai sempre priorizar, ou seja, as pessoas vivem sem cabelo, sem pele, com a pele comprometida, com a unha fraca, mas elas não vivem sem coração, sem pulmão, sem rim, sem fígado. Então o corpo ele prioriza o nutriente para aquilo que é principal e deixa para lá o que é o anexo. E aí o que acontece? Queda de cabelo quebradiço, cabelo mais fraco, a pele mais seca, a unha que parece uma folha de papel. E aí, doutor, não tem nada que eu possa fazer para não deixar com que isso aconteça? Então você vê que o que antes a gente tinha que explicar que era necessário, hoje as pessoas, muitas elas já percebem no próprio corpo, por descuido de fato, né, por não fazer de forma correta, e elas demandam da gente o que eu posso fazer para não deixar com que isso aconteça. Ou aquela que nem começou a usar, mas já viu que a amiga ou a vizinha sofreu, ela não quer sofrer. Então isso abre campo para a gente poder explicar e trazer a farmácia magistral para dentro do consultório de uma maneira muito mais responsável, de uma maneira muito mais factível que a pessoa ela perceba. E no longo tempo do tratamento, 8 meses, 10 meses aí, você vê que a pessoa que teve a suplementação correta, fez uso dos ativos, né, é diferente. Totalmente. É diferente, inclusive na questão da energia, na questão da saúde, dos anexos, da massa muscular, inclusive, né, porque as pessoas muitas vezes ficam aí comprando ômega 3, não sei da onde, e às vezes tá tomando nada. Na verdade, vou comprar uma gordura que é anti-inflamatória. E compra lá uma totalmente sem critério, que já veio oxidada, que é um óleo velho de peixe, que na verdade vai inflamar mais. Sim. Então, se você usa de fato, né, um ômega 3, por exemplo, que tem uma conservação correta, vem embalado de forma correta, ele vai te ajudar no longo prazo. Existem estudos, inclusive, que correlacionam o ômega 3, né, que tem a grande parte. Calma lá, vai. Ômega 3 é uma doença, é um óleo, né, que é uma gordura boa anti-inflamatória. E tem duas principais partes, né, que a gente fala, é o EPA e o DHA. Cada parte dessa atua de maneira diferente em alguns terrenos ali do corpo. O DHA, ele está mais ligado com a parte cerebrovascular, enquanto que o EPA está mais ligado com a parte cardiovascular. Tem estudos que mostram a questão da suplementação a longo prazo do ômega 3 com DHA no controle da ansiedade, por exemplo. Só que, por que não tem tantos estudos
tantos estudos quanto tem na farmácia alopática. Aí já é uma outra questão política, questão financeira, que não nos compete aqui. Mas a gente sabe que a falta de robustez na questão mercadológica não é por falta de competência de ativos, mas sim pela falta de interesse. Investimentos também. Do mercado, na verdade. Né? Por quê? Porque tem coisas que não, e tem coisas que não dá para patentear. E se não dá para patentear, não é interessante, porque você não vai retirar lucro dali. E aí fica uma questão. Até que ponto existe de fato a preocupação com a saúde do ser humano? Porque você vê um monte de... No momento, inclusive, você vê grandes farmacêuticas condenando a farmácia magistral. Sim. Mas por quê? Será que é por conta de fato estar preocupado com a saúde do ser humano? Ou está preocupado com outras coisas ali que não nos competem? Esse é um papo grande para uma outra situação, eu acho, né? Porque, olha... Não vai gerar inflamação, né? Vai gerar muita inflamação. E, aliás, no bolso de muitos, né? De alguns poucos na inflação, tá? Então, vamos tocar. Mas aqui. falando de outro quadro muito complexo, eu acho que não tem como escapar, que é o climatério, né? Muitas mudanças hormonais e, assim, não passei por isso ainda, mas só escuto falar coisas desafiadoras sobre esse processo, né? O que você tem sentido que... É claro que a gente sabe que a qualidade de vida total da mulher é transformada por vezes, mas em todos os aspectos, né? Metabólicos, funcionais, a gente já tem de uma vida muito desafiadora em vários aspectos, tanto do organismo quanto da rotina, mas a mulher na menopausa parece que ela tem, no climatério, menopausa, tem menos energias, menos favorável esse ambiente para ela viver essa vida que já era desafiadora por vezes, né? De novo a gente vê assim, como o corpo está programado para um tempo, tem um deadline ali de 35, 40 anos, a gente vê que o climatério ele começa, dos 40 aos 45, ele começa a aparecer. E durante 15 anos ali, ele vai se construindo até a gente chegar de fato na menopausa. Então, algumas definições é importante a gente falar para poder ficar claro. Menopausa não é quando você parou de menstruar ou a sua menstruação está irregular. Menopausa é uma marca. Qual é a marca? Você olhou para trás e viu que faz um ano que você nunca mais menstruou. Ponto. Aí você tem o marco da menopausa. E a construção desse quadro, ele acontece por conta do quê? Pela mudança das questões hormonais. Você tem uma diminuição progressiva dos principais hormônios femininos, estrogênio e progesterona. A diminuição desses hormônios, né, vamos falar aqui primeiramente do estrogênio, por exemplo, ele começa a construir quadros de degradação do corpo da mulher que vai gerar diminuição da massa muscular, vai gerar diferente meio de distribuição de gordura, porque quando o estrogênio está presente, a mulher tem uma disposição do tecido de gordura que se assemelha a uma pera. E é uma disposição que acumula mais em flancos, em quadril, de forma protetiva. Ao passo que o homem, ele engorda como se fosse uma maçã. O acúmulo de gordura é mais abdominal. Quando eu tenho uma diminuição do estrogênio, a mulher começa a se portar igual ao homem nesse quesito. Então eu tenho naturalmente um aumento da gordura em relação na questão abdominal, e isso a gente sabe que gordura abdominal aumenta risco cardiovascular. Por isso, um dos motivos do climatério e menopausa aumentar o risco cardiovascular na mulher. Porque eu tenho essa diferente distribuição de gordura que vai gerar aumento da gordura visceral. Gordura visceral é a gordura perigosa. Então, uma dica para você. Se você está pensando em fazer lipoaspiração, né, abdominoplastia, cuidado. Porque a hora que você tira a gordura subcutânea, que é a gordura boazinha do corpo, se você engordar depois, vai tudo para a gordura visceral. E aí, naturalmente, você vai aumentar o seu risco cardiovascular, você vai aumentar o seu risco de ter AVC, enfim.
E é uma coisa que as pessoas querem, da mesma maneira que elas querem ser emagrecidas, elas querem perder gordura rápido, né? Mas tudo tem um custo. Então eu falo que antes você estar acima do peso um pouquinho, mas ser seguro, porque tem gordura subcutânea, que você tira toda essa gordura e tudo ir para o abdômen. Era só um parênteses, mas vamos continuar aqui em relação ao estrogênio e repercussão no corpo da mulher. Eu tenho comprometimento da parte óssea. O estrogênio ele é responsável pela fixação do cálcio no osso. Se diminuir o estrogênio, diminui esse mecanismo de preservação óssea, eu tenho osteopenia, ou seja, uma diminuição da massa óssea, que vai gerar o quê? Osteoporose. E você liga isso junto com a diminuição da massa muscular no longo prazo, uma paciente que não faz musculação, pronto, eu tenho um quadro pronto para ter uma fratura. E isso pode gerar uma internação que depois pode ter outras repercussões ali não interessantes na saúde da mulher. Fora isso, o sistema nervoso central também ele atua de forma a aumentar o processo inflamatório. Você tem um comprometimento ali de toda uma dinâmica cerebral em relação à produção de neurotransmissor. Você vai aumentar as chances de uma neuroinflamação geral, tal a doença de Alzheimer, por exemplo. Então, você vê que todos os sistemas do corpo feminino eles vão sofrendo alterações por conta da queda do estradiol. Mas não só, e da progesterona também. E a progesterona, ela cai primeiro que o estradiol, porque a progesterona ela só é produzida depois que você tem a ovulação. Você precisa do tal do corpo lúteo. O que é o corpo lúteo? O corpo lúteo é da onde o óvulo saiu, da onde houve a ovulação. E se eu não tenho essa ovulação, eu não tenho a produção de progesterona. E a progesterona está muito ligada na questão do sono. Às vezes, a mulher que está nessa transição, ela tem o quê? Dificuldade para iniciar o sono. Né? E isso está relacionado ao quê? A progesterona ela é um precursor de um neurohormônio ali que tá relacionado com neurotransmissores que induzem o sono, que dão qualidade para o sono. Ou da mesma maneira, tem a questão daquele brain fog, pensamento em névoa, uma dificuldade de raciocínio, de concentração. E isso, muitas vezes, é confundido como depressão. E aí a mulher, nesse inteirinho da idade aí, de 45, 50 anos, começa a ter esses sintomas, principalmente neurológicos, não, mas psiquiátricos, vamos falar assim. E ela vai no psiquiatra. Só que o psiquiatra ele não tem o cuidado de solicitar um exame hormonal para uma mulher que está em transição hormonal. E aí, totalmente depressivo. E ela vê que não resolve. Porque às vezes faltou um pouquinho de cuidado. Mas isso não é uma exclusividade da questão feminina, né? O homem também sofre da mesma maneira, da mesma idade, ele começa a ter esses mesmos sintomas e, de novo, o psiquiatra ele não pede exame. Porque ele, não, isso aqui está no critério de depressão maior. E às vezes não, é só uma baixa da testosterona. E se você faz uma reposição de forma correta e segura, o homem volta a ter a questão da volição, da vontade, volta a ter um sono de qualidade, volta a aumentar a questão da massa muscular, enfim. Entende porque não dá para ser setorizado? Sim, perfeito. Isso explica exatamente que nós somos, né, um ser único e essa visão tem que ser completa. E aproveitando esse gancho da menopausa, Dr. Rodolfo, vamos falar um pouquinho qual a sua visão sobre a terapia de reposição hormonal. Né? A gente sabe que por muito tempo isso veio, eu não vou usar hormônio porque eu vou ter câncer. Hoje a gente já sabe que isso caiu por terra. Enfim, fala um pouquinho da sua visão, da sua experiência e sobre o que a ciência hoje fala sobre a terapia. E não era só a questão da gente não querer, né? Enquanto mulher, não querer. Eu não vou, não, porque eu corro esse risco. O profissional que estava nos acompanhando, né? Muitos que estão ainda, né? Que estão ainda nos acompanhando, tem esse medo, ou essa falta de conhecimento. Então, é muito difícil, porque, por exemplo, eu mesma não fiz reposição.
Depois Sim. acabei fazendo por conta, na verdade, Sim. por conta com a fitoterapia, que me ajudou muito pelo conhecimento que eu trago da fitoterapia, e isso me ajudou, porque os calores, gente, ninguém merece. Sim. A sintomatologia, você fala, essa dificuldade do pensamento, essa tristeza que está ali, né? Sim. É difícil, gente. Quem já passou, você, mulher, que já está nessa fase, ou que já passou, calma, Sofia. Tô lidando com outra situação. Você está lidando com outra situação hoje. Aqui. Mas é um período muito difícil. Então, eu me recordo, só em Santinho, eu recordo da minha mãe fazer uma reposição. Minha mãe tem 85 anos hoje, mas o endócrino que a acompanhava não era o ginecologista. Sim. O endócrino que acompanhava por problemas tiroidianos prescrevia. E ela falava assim, nossa, quando eu paro, quando eu tomo esse remedinho, eu renasço. Sim. Então ela citava isso. E na minha vez não teve, porque o risco era muito grande, né? Enfim, eu passei por esse período a duras penas, né? Hoje eu já passei dessa janela pelos estudos aí, Sim. tá? Porque eu já estou bem lá para frente dos 60. Você era super instruída e que você tinha toda essa... Então, é uma dor, Então, gente, uma dor que as mulheres passam. As mulheres, e hoje continua ainda passando por isso. Tá? Então, na minha época também não... De novo falando na minha época, gente, eu não sou tão assim, mas eu já passei lá. Mas não tinha um integrativo que cuidava da gente. Esse olhar grande, sabe, de todo o ser. E aí? Sim. O que você fala dessa questão da reposição hormonal? Eu falo que eu não falo nada, né? Eu sou um papagaio da medicina, ou seja, o médico ele tem que sempre estar o quê? Embasado no que diz os estudos, não no que ele acha. Né? Para ele achar, ele tem que ele cria uma hipótese, vai aprofundar estudos para tirar alguma conclusão. Mas primeiro, a gente precisa desmistificar o porquê dessa questão de hormônio câncer. Tudo começou em 1991. Né, num grande estudo chamado WHI, que foi um estudo para poder entender se de fato a reposição hormonal tinha maiores benefícios ou riscos na saúde feminina. Só que o que aconteceu? Em 2002 ele foi suspenso porque notou-se um aumento do risco cardiovascular, um aumento do risco do câncer de mama nas mulheres, em parte das mulheres que estavam ali sendo estudadas. E isso perdurou por todo esse tempo. Então, associou-se hormônio com câncer. Só que dentro desse estudo, ninguém explicou que o grupo que foi estudado desse WHI era um grupo totalmente heterogêneo de mulheres, que a média de idade era aproximadamente de 63, 65 anos, ou seja, mulheres que estavam fora da chamada janela de oportunidade. Mas o que é essa janela de oportunidade? São os 10 primeiros anos após a menopausa que você tem a segurança, o benefício é maior do que o risco da terapia de reposição hormonal. E se fosse só esse erro, estava bom, mas não. Os hormônios escolhidos para serem utilizados também não foi uma feliz escolha. Né? Foi um estrogênio equino conjugado via oral, né? Que a gente sabe que não é o ideal, junto com a medroxiprogesterona, que não é um progestágeno bioidêntico. Enfim, você teve um estudo muito mal desenhado, ou um estudo infeliz, que gerou um resultado que causou um receio na população médica, e aí, o que o médico fez? Não faço nada. E de novo, mais uma vez, eu vou lá no primeiro tópico, em que eu falo, cadê a relação horizontalizada do médico com o paciente para discutir o que vale a pena, o que não vale? Você sabia que a obesidade causa maior risco de câncer de mama do que reposição de estrogênio? Sim. Só que isso ninguém fala. Mas por quê? Porque, na verdade,
as pessoas não conseguem mensurar. E utilizou-se um dado absoluto do WHI, ou seja, pegou o número absoluto de pessoas que tinham tido o risco aumentado de câncer e colocou para a população, e esse número absoluto, ele é grande. Só que a hora que você relativiza ele na população total, ele fica pequeno. Ou seja, eu não consigo ainda entender, ou, de novo, tem pontos sensíveis aí que a gente desconhece dos motivos de não ser tão acessível ou tão mais tranquilo abordar esse tema. E os médicos, eles, por essa relação vertical, como eles detêm o poder de eu prescrevo, você faz, quando tem alguma coisa que pode ser sensível, ele corre o risco de ter causar alguma coisa ali no paciente, porque é um risco você repor, mas você tem que medir o risco e o benefício e discutir com o paciente. O que vale a pena, o que não vale. Qual a disponibilidade da paciente em assumir o risco, mesmo que pequeno, de repor em troca de uma melhor qualidade de vida. E aí o médico ele faz o quê? Ele se furta e ele fala, não faço, dá câncer, ponto final. E aí você vê o quê? Mulheres em menopausa sofrendo de calorões, não conseguindo emagrecer, na verdade só engordando, principalmente na parte abdominal. E aí fala, doutor, mas estou parecendo uma geladeira, antes não era assim. Mas, o seu médico explicou para você que a distribuição de gordura muda se o seu hormônio cai? Doutor, não durmo, estou triste. Então, acabou a libido. E o estrogênio, que é responsável pelo ambiente saudável vaginal, lubrificação. E aí você tem uma queda do estrogênio. Ninguém vai querer ter uma relação sexual com dor. Só que ninguém conversa com a paciente nessa esfera. Então é mais fácil falar o quê? Fazer o quê? Dá câncer, é assim mesmo, já vai passar. Não tem o que fazer isso. Pois é. Difícil isso. Isso é muito interessante que você colocou hoje, porque a via, hoje também, a via de administração dos hormônios, né, Dr. Rodolfo, hoje mudou muito. Então, hoje, o que é que a gente utiliza, essa forma de tratamento? Fala um pouquinho para a gente dessas vias, que tipo de hormônio que hoje a gente usa, que é muito mais seguro, porque antes a gente usava esse estrógeno, né, que vinha lá da urina da égua, inclusive, e hoje a gente tem coisa muito mais moderna, que é o que a gente chama aí do bioidênticos. Mas fala um pouquinho. A gente sabe que as vias de reposição hormonal que são mais indicadas, ou é o adesivo, ou é o gel, o implante hormonal, que também é uma coisa que não é novidade, né, uma coisa muito antiga, né, mas que ficou mais famoso lá com a Hebe, na verdade. Né, porque a Hebe, quando fez o uso do implante hormonal, ela cunhou de chip da beleza. Então aí ficou conhecido como isso. E aí a gente viu ao longo dos últimos anos profissionais se valendo desse termo para implantar coisas que não eram necessárias, prometendo aquilo que ele não poderia prometer, que é o quê? Melhora da composição corporal, um corpo mais bonito, enfim. Eu falo que na questão do implante hormonal, a melhora da composição corporal é apenas um efeito colateral do tratamento de uma doença pregressa. Ou seja, a gente não implanta buscando a questão estética. A gente implanta buscando resolver o desequilíbrio hormonal que está ali dentro. Né? Mas, da mesma maneira que o implante ele é efetivo, o adesivo é efetivo, o gel transdérmico é efetivo, para a gente poder ter ter de novo a mulher no seu estado pleno ou mais próximo possível. Dr. Rodolfo, e hoje eu acho que aí vem mais uma vez a farmácia magistral, que através do transdérmico, né, que nós preparamos muito hoje na terapia de reposição hormonal, e a individualização.
né? A dose Porque específica. a dose específica para essa mulher, através da avaliação do médico, que vai determinar, e normalmente começa em doses menores e vai aumentando conforme a resposta dessa paciente. Né? Ou Então, talvez até menos, né? Ela está respondendo já, você já faz uma dose mais de manutenção ali, ajuste, né? o ajuste. Aquela famosa frase, start slow, go slow, ou seja, comece devagar e caminhe devagar. Sempre a gente tem que buscar o mínimo necessário e efetivo. O menos é mais, sempre. Não é? Não. Essa é uma frase que eu guardo comigo, menos é mais. Doutora, acho que um outro assunto que mexe muito com as mulheres é a questão da parte sexual, né? A gente percebe que, por vezes, a mulher queria estar mais ativa, queria ter realmente mais ânimo, mas são vários fatores, tanto do organismo quanto da própria vida dela, que influenciam isso, né? Mas existem algumas coisas que a gente pode ajustar, tanto na questão da suplementação, da medicação, dos protocolos todos, para trazer essa vontade da mulher de ter isso mais ativo, né? Eu costumo dizer que, assim, abordar a libido feminina, ela precisa de um pouco mais de paciência e de compreensão. Porque o homem, ele é mais direto, né? Ou seja, ele é mais visual, ele responde mais rápido. A mulher, ela é multifatorial, né? A gente costuma comparar como se fosse um painel de avião. Às vezes, o dia todo... Né, é muita coisa para ligar. É muito para ligar, desligar, equilibrar. E às vezes a mulher está bem durante o dia todo e aconteceu uma briga com o filho ou no trabalho, que isso pode comprometer o que poderia acontecer à noite. Ou seja, a mulher tem que estar 100% plena e inteira para que isso aconteça. E ela tem fases durante a questão do intercurso sexual, né, que é importante a gente entender também. Porque às vezes a mulher fala assim, mas eu não... A mulher nem sempre ela é ativa. Né? Às vezes ela mais responde ao estímulo quando estimulada do que vai buscar estimular. Sim. E isso é o caminho, né, da libido feminina, em que... Até mesmo pela cultura, né? Isso Até sim. mesmo pelo que você traz de educação familiar, educação religiosa, está tudo muito envolvido também, não só a parte fisiológica. Sim, a parte cultural fala muito. Né? A mulher, ela não pode ter vontade de. Isso é onde eu quero chegar. Ela tem que esperar vir. E aí a fisiologia, ela se adequou a isso, que ela não é espontânea, mas ela é mais receptiva. E depois que ela é estimulada... Depois que começa é bom. Mas mais ouve, né? E isso faz com que eu tenha essa questão o desejo espontâneo é muito baixo, o desejo receptivo ele é mais natural, e isso vai gerar o caminhar do intercurso sexual com a excitação, com o orgasmo propriamente dito, e depois com a finalização, que ali é onde acontece a questão da intimidade de fato, né? E a mulher só vai chegar ao orgasmo no momento que ela está plena, se sentindo segura, e o homem tem uma dificuldade de entender muitas vezes quando a mulher não está afim, porque ele sempre vai achar que é com ele, né? Mas por quê? O que eu tenho? O que está acontecendo? E às vezes a mulher não está legal mentalmente, às vezes a mulher não está legal com o próprio corpo, e isso já é suficiente para fazer com que ela se furte da relação. Mesmo que não é uma questão masculina, não é porque o homem não deseja, não é isso. A mulher ela não está satisfeita com ela. E para ela estar plena, ela tem que estar satisfeita com ela. Então eu falo, o homem tem que parar de ser tão egocêntrico e achar que tudo acontece com ele. Muitas vezes não tem nada a ver. E aí basta falar assim, está tudo bem no seu tempo, e que as coisas, aí a mulher relaxa e talvez essa diminuição da pressão facilite com que as coisas aconteçam de forma espontânea. E sabe o que eu percebo também quando eu converso com algumas, porque tem muita queixa na questão da farmácia, né, Ana? Das mulheres vêm procurar
um composto, isso aqui, né, para melhorar. Meu marido está lá, eu preciso fazer alguma coisa, né? Mas o que eu assim, nos meus atendimentos, eu percebo muito isso. A mulher, ela se satisfaz também em momentos do dia. Sim. Quando o filho faz algo ali, que aquilo deixou ela transbordar de alegria, de satisfação, tá? Isso transporta para o desejo sexual. Aquilo lá já serviu, aquilo já acalentou ela. Então, o desejo sexual parece que fica meio de lado. A mulher tem, assim, eu percebo isso. A satisfação vem de uma outra forma. Quando ela fez uma comida mais gostosa, que foi elogiada, parece que aquilo ali para ela já está bom. Entendeu? Sim. O homem não, o homem ele tem, eu digo que o homem é mais assim, desculpa te falar, tá? Mas é mais animal ali, ele quer aquilo ali, ele tem um desejo mais aguçado. Ele pode ter feito uma comida gostosa, pode, mas ele ainda quer. Eu falo que, e pode estar com um monte de problemas, eu sempre cito uma coisa, pode estar chovendo canivete. Sim. Mas o desejo sexual do homem está ali. Inabalável, ele impera. A mulher não. A mulher é um ser, nós, né, somos seres que são frágeis nesse assunto. Sim. Tem tudo aquilo que eu comentei anteriormente, mas parece que não é só a desculpa de uma dorzinha de cabeça, né? Não é isso. Não. Que não cola, mas é algo que está mais embaixo, um terreno um pouquinho mais delicado, é mais sutil. Não é somente o ato. Sim, e aí essa sutileza que não é percebida pelo sexo oposto, ele volta na forma de pressão. E isso afasta ainda mais, dificulta mais. E é o que eu falo, às vezes é só falar assim, no seu tempo. Quando você... Aí, às vezes até no mesmo dia. Sim. Mas enquanto a mulher se sentir pressionada, né, pode ser que ela faça para não ter a dor de cabeça, a reclamação, mas aí não vai ser uma... tudo bem. Mas aí não vai... É uma construção em cima de algo que não é verdade. Sim. Pensando numa relação, isso está fadado ao fracasso em algum momento. Porque não tem a espontaneidade do fato. E aí, se você avançar um pouco mais, você vai acontecer o quê? O marido às vezes vai perceber que a mulher não chegou no orgasmo. Por quê? Porque ela não foi contemplada as outras fases, né? Da pré-excitação, ou da excitação estimulada, e ele vai questionar ela de novo. E aí aumenta mais a pressão. E isso invariavelmente pode causar até comprometimento de fato da relação. Porque só por conta que o homem não conseguiu entender de fato o que está acontecendo com ela, que não tem nada a ver com ele, mas às vezes com ela. E que a fase, né, da mulher, tudo que nós conversamos também, principalmente na perimenopausa, isso é muito esquisito. Né? Sim. São momentos muito difíceis que tem para a mulher se adaptar. E depois, quando entra definitivamente no climatério, que essa parte, principalmente esses dois hormônios, vão lá para o pé, a alérgica sai um pouquinho além do pé, isso se torna mais difícil. Sim. Então, é muito... Eu tiro porque é isso, né, gente? A gente já passei por isso aí. A conversa, tá? Ter o parceiro, orientar o parceiro também, de que o esposo ali, o companheiro, né, da vida... de que você está passando por isso e que isso é necessário ali, a compreensão se faz muito importante. Se o homem não vai no médico nem para ele, imagina acompanhar a esposa. Né? E às vezes seria importante para poder escutar do médico o que está acontecendo, que de fato não é com ele, às vezes uma outra abordagem, um outro comportamento, ajudaria e facilitaria a relação dos dois. E colocando para o homem que de fato... Como o homem tem só questões de testosterona, a mulher não. A mulher é um mix de coisa ali que... É um caldeirão. Que não é uma relação unidirecional ou diretamente proporcional. Né? E essa compreensão, de fato, é que vai fazer com que o casal ele perdure e se entenda. Perfeito.
Doutor Rodolfo, estamos chegando no nosso final, né? Onde as pessoas encontram você, doutor? Exatamente. Muito obrigado. Eu sempre esqueço, mas @dr.rodolfojusto é meu Instagram. Ali todo dia tem alguma coisa, seja um post, um videozinho, né, sobre algum tema pertinente aí em relação à saúde feminina, saúde masculina, obesidade, né, questões de treino, musculação, enfim, sempre para poder despertar ou agregar alguma coisa no dia seu aí. E nós seremos assistidos por todo o Brasil. Você atende online, todo mundo consegue. Atendo online, presencial. Só ali no próprio Instagram, né, no @dr.rodolfojusto, vai ter o link, é só clicar, você vai conversar diretamente com a minha equipe, que vai te orientar tudo a respeito de como acontece a consulta, quais são as fases, porque de fato uma consulta não é uma consulta, mas é uma jornada em que a gente vai buscar sempre melhorar a saúde do paciente como um todo. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi uma conversa. Uma baita aula. Uma baita aula. Maravilhosa. Maravilhosa. Aprendemos muito. Que bom. Nós identificamos muitos Nossa, momentos. sou eu. Somos nós, né? É Ah, isso. você ainda não. Mas você está numa fase linda. Uma A fase... progesterona está lá em cima, Nossa. a placenta está produzindo um Ai, que monte, coisa mais o cabelo fica bonito, a pele fica boa. Agora está tudo maravilhoso. Tudo certo, tá? E vem um presente lindo, né? Sim, no sim. final desse processo. Amém. Certo? Então, queremos brindar com você. Agradeço o convite, Saúde, prazer participar. longevidade. Muito músculo. Muito músculos. E Sim. academia, hein? Tô aqui, gente. Eu faço. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Eu mostro, tá? Mas, muito obrigada novamente. Obrigado. Seja muito bem-vindo ao Obrigado. nosso podcast. Obrigada, Obrigado. gente, pela atenção. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.